A história guarda segredos tão fascinantes que desafiam a lógica, conspirações políticas, identidades misteriosas e enigmas que resistem ao tempo. Nem todas as perguntas têm resposta, mas é justamente esse vazio que acende nossa curiosidade. Cada pista descoberta abre novas portas, cada teoria desvendada revela mais mistérios e é exatamente isso que torna a busca tão irresistível. Historiadores incansáveis seguem conectando os pontos, e hoje vamos mergulhar em alguns desses casos que continuam intrigando o mundo. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com quem também ama um bom mistério. Agora, prepare-se, essa viagem pelo desconhecido está prestes a começar. Por séculos, os arquivos secretos do Vaticano alimentaram teorias das mais ousadas. Hoje conhecido como Arquivo Apostólico Vaticano, esse repositório guarda milhões de documentos, desde bulas papais até correspondências oficiais, espalhados por mais de 60 quilômetros de prateleiras e câmaras subterrâneas. Até 1881, esse tesouro permaneceu inacessível ao público, e mesmo após sua abertura, muitos segredos seguiram trancados. Só em 2020, após décadas de especulações, o Vaticano liberou os registros do pontificado do Papa Pio XII, período marcado pela Segunda Guerra e pelo Holocausto. Pesquisadores judeus escavam esses documentos há anos, tentando entender por que a Igreja demorou tanto a condenar os horrores nazistas. Há quem afirme que o Vaticano esconde informações explosivas, desde envolvimento em assuntos políticos até investigações sobre possessões demoníacas. E falando em desaparecimentos inexplicáveis, poucos são tão intrigantes quanto o da colônia perdida de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos britânicos se estabeleceu na ilha de Roanoke, na costa da Carolina do Norte, sob o comando de John White. Após uma breve estadia, White voltou à Inglaterra em busca de suprimentos, deixando para trás sua filha, sua neta e dezenas de outros colonos. Quando retornou 3 anos depois, não encontrou vestígios de vida, apenas a palavra Croatoan entalhada em uma cerca. O que aconteceu? Teorias vão desde ataques de tribos nativas até a possibilidade de os colonos terem se integrado aos povos locais ou mesmo tentado voltar à Europa. Alguns historiadores acreditam que eles migraram para uma ilha próxima, ocupada por indígenas. Estudos recentes revelaram que uma seca devastadora entre 1587 e 1589 pode ter forçado os colonos a buscar refúgio, mas a verdade continua envolta em névoa. Análises de DNA de habitantes da região tentam estabelecer laços com os desaparecidos, mas até hoje nenhuma conexão definitiva foi comprovada. Outro mistério que desafia gerações é o sumiço de Amélia Earhart, pioneira da aviação feminina. Em 1937, durante sua tentativa de dar a volta ao mundo, ela decolou da Nova Guiné rumo à pequena ilha de Olam, no Pacífico. Com combustível escasso, equipamentos reduzidos para carregar mais gasolina e uma antena de rádio danificada, suas últimas palavras foram transmitidas em meio ao desespero: "Estamos voando a 1000 pés. O combustível está acabando." Apesar de buscas intensas, nenhum rastro do avião foi encontrado. Teorias surgiram, desde um pouso forçado em alguma ilha remota até a hipótese de que ela e seu navegador, Fred Nona, teriam sido capturados. Em 1940, ossos humanos foram descobertos na ilha de Nikumaroro, alimentando a esperança de que fossem dela, mas análises nunca confirmaram. O oceano guarda seu segredo. E que tal um monumento que desafia a própria lógica? Stonehenge, no condado inglês de Wiltshire, é um círculo de pedras gigantes, algumas pesando 4 toneladas, transportadas de regiões distantes há milênios. Para que servia? Teorias vão desde um calendário astronômico até um local de rituais sagrados. Druidas modernos ainda o consideram um ponto de energia espiritual. Os mais ousados especulam sobre origens extraterrestres. Seria uma pista de pouso para naves de outro mundo? Ou um portal mágico ligado às lendas do Rei Arthur? Imagens de satélite revelaram que Stonehenge não estava sozinho, outros monumentos semelhantes existiram por perto, formando um complexo ainda mais enigmático. Por fim, um caso que mistura tragédia e esperança: o incêndio que destruiu a casa da família Soder na véspera de Natal de 1945. 4 das 9 crianças conseguiram escapar, mas os outros 5 desapareceram nas chamas. Os bombeiros, que chegaram apenas na manhã seguinte, garantiram que não havia corpos nem restos humanos entre os escombros. George Soder, que tentou salvar os filhos, e sua esposa, Jennifer, foram informados de que o fogo poderia ter reduzido os corpos a cinzas. Porém, com o tempo, o casal passou a acreditar que as crianças haviam sobrevivido.
contrataram detetives, colocaram cartazes com recompensas e seguiram cada pista, por mais frágil que fosse. Até hoje, o caso divide opiniões, alguns veem uma tragédia inevitável, outros, uma chance de reencontro que nunca se apagou. A história está cheia desses enigmas, alguns com respostas ao alcance, outros destinados a permanecer sem solução. Mas é justamente essa incerteza que nos mantém buscando, questionando e, acima de tudo, fascinados. E você, em qual desses mistérios acredita que um dia teremos uma resposta? E se eu dissesse que alguns dos maiores mistérios da história não envolvem desaparecimentos, mas sim o que aconteceu depois? Casos em que as pistas não são ausências, mas presenças perturbadoras, figuras sombrias, objetos inexplicáveis e circunstâncias que desafiam até a lógica mais fria. Tome o incêndio que devastou a casa da família Soder, na Virgínia Ocidental, em 1945. Um fogo que, segundo testemunhas, começou de maneira demasiado conveniente. Uma figura misteriosa foi vista jogando bolas de fogo contra a residência na noite do sinistro. Enquanto as chamas consumiam o sobrado, outro estranho roubava um carro nas proximidades e cortava os fios telefônicos, isolando a família. As teorias explodiram. Era máfia local? Um sequestrador em busca de resgate? Ou algo ainda mais sombrio, como um ajuste de contas com o pai, George Soder, imigrante italiano que havia feito inimigos poderosos? O mais angustiante? Vários moradores juraram ter visto as crianças vivas nos dias seguintes, relatos que alimentaram a esperança de George até sua morte, em 1968. As autoridades insistiram, os 5 filhos morreram no incêndio. Mas como explicar as testemunhas? Os bilhetes anônimos recebidos pela família? Ou o fato de que, décadas depois, investigações independentes revelaram que o fogo poderia ter sido causado por um dispositivo incendiário? A verdade, como as cinzas daquela noite, continua espalhada pelo vento. E então aos 9 esquiadores russos cujo fim, em 1959, parece saído de um pesadelo de Tarkovsky. No coração dos Urais, a grupo liderado por Igor Dyatlov montou acampamento na encosta da Montanha dos Mortos, um nome que, ironicamente, se revelaria profético. O que os forçou a abandonar suas barracas em pânico, cortando-as por dentro, sem calçados ou casacos, em meio a uma tempestade com temperaturas de menos 30 graus Celsius? Quando seus corpos foram encontrados, semanas depois, o cenário era de horror: crânios esmagados, costelas quebradas, uma língua arrancada. Alguns estavam vestidos com roupas de outros. As teorias? Uma avalanche, improvável, dado o terreno plano. Um ataque de ETs, sim, isso foi considerado. Radiação nuclear. Até experimentos militares secretos, afinal, a região era, e ainda é, estratégica para o Kremlin. Em 2019, a Rússia finalmente reabriu o caso, concluindo que uma avalanche atípica teria causado ferimentos compatíveis com a força extrema. Mas e as luzes estranhas no céu relatadas por moradores? Ou os níveis anormais de radiação detectados nas roupas das vítimas? Em 2021, cientistas suíços simularam o desastre e confirmaram, sim, uma avalanche poderia explicar parte do mistério. Mas não todo ele. Prova disso? Em fevereiro do mesmo ano, um grupo de aventureiros decidiu refazer a rota dos esquiadores. 8 entraram na montanha. Nenhum voltou. E se os desaparecimentos no mar são assustadores, os navios encontrados são ainda mais. Como Mary Celeste, descoberto à deriva no Atlântico em 1872, intacto, com provisões para meses, mas completamente vazio. O último registro no diário de bordo, de 25 de novembro, descrevia mar calmo. Então, por que o capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha de 2 anos e 7 tripulantes abandonaram o navio em perfeitas condições? Teorias. Um vazamento repentino. Mas por que não acionar os bombeiros do navio que os resgatou? Uma explosão de álcool, embora não houvesse sinais de fogo. Ou, como sugeriu Arthur Conan Doyle em seu conto J. Habakkuk Jesson's Statement, algo tão sinistro que a tripulação preferiu arriscar-se em um bote salva-vidas a ficar a bordo. O mais intrigante? O Mary Celeste teve uma segunda vida como amazona, navegando por anos até naufragar, como se carregasse uma maldição. Em 2002, documentaristas propuseram que Briggs avistou terra, os Açores, e, acreditando que o navio afundaria, ordenou o abandono. Mas por que não deixar um recado?
Por que nenhum corpo ou destroço do bote foi encontrado? Esses casos nos perseguem porque são espelhos distorcidos de nossos medos, o fogo que consome o que amamos, o frio que congela nossos instintos, o mar que engole sem deixar rastros. E no centro de todos eles, a mesma pergunta insidiosa: o que nós não estamos vendo? As autoridades fecham pastas, os cientistas apresentam teorias, mas a humanidade insiste em cavar mais fundo porque, no fundo, sabemos que algumas respostas não cabem em relatórios. Elas estão nas sombras entre as linhas, nos suspiros das testemunhas que juram ter visto algo mais, nos objetos que não deveriam estar lá. E você? Acha que esses mistérios têm explicações racionais, ou que algumas histórias são feitas para nunca serem solucionadas?